Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal História e Teologia, onde geralmente abordamos de forma alternativa tanto a história secular, ou pode também ser bíblica, mas levando em consideração a teologia, geralmente é uma história secular. Também falamos sobre histórias bíblicas, certo? Nós estamos aqui explicando todas as quarta-feiras sobre questões bíblicas, até mesmo difíceis de se entender. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bastante polêmico, nem tanto para alguns, mas para outros sim, sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, certo? Mas não se esqueça de que é necessário que você ajude o canal a crescer. Como? Compartilhando o vídeo, dando like, certo? E assim, comentando se você achar conveniente, certo? Para que a gente possa crescer e expandir o canal. Bom, eu gostaria de ler um texto para que eu possa explicar, certo, o assunto para vocês no capítulo 25, versículo 1. Mas não vou ler tudo, para não ficar uma leitura prolongada. Vou ler só os textos iniciais e assim eu vou explicando. No Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: Então o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Certo? Eu vou ler mais um pouco para ficar mais claro. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pois bem, meus queridos, esta parábola aqui chama-se a parábola das 10 virgens, porque tem 10 damas de honra. 5 delas são pessoas que estão vigiando, ou seja, estão atentas aos sinais, e 5 estão lá, mas não estão atentas aos sinais, certo? Elas estão adormecidas. Vamos entender do que se trata esta parábola. Em primeiro lugar, é necessário frisar que eu creio no arrebatamento da igreja, que é o rapto, certo? Que a igreja irá sofrer, é rapto no bom sentido, que a igreja irá sofrer por parte de Cristo. Cristo vem nas nuvens, ao soar da trombeta do arcanjo, e ele levará consigo quem? A igreja, certo? A igreja vai com ele. Isso acontecerá antes da grande tribulação que há de vir sobre todo o planeta Terra. E também creio que a igreja não passará por essa grande tribulação, conforme a promessa que o próprio Jesus Cristo fez à igreja de Filadélfia, que é uma igreja literal naquele tempo, do século I. Porém, também é uma igreja simbólica, que trata dos crentes que de fato nasceram de novo e são pessoas que de fato são convertidas ao Evangelho. Então, nós temos essa promessa que a igreja dos últimos tempos ela não passará pela grande tribulação. Porém, meus amados, eu não creio na vinda iminente de Jesus Cristo, que é uma teologia que se aplica à vinda de Jesus a qualquer momento. Por exemplo, na igreja se fala muito o seguinte: não, Jesus pode vir hoje, amanhã, vigiar. Isso é verdade. A segunda parte eu creio. Nós devemos vigiar, ter o controle da nossa vida para que o pecado não tome conta de nós. Porém, não creio que Jesus vai vir de qualquer maneira, de qualquer forma, buscar a igreja. Tudo tem um tempo, um cronograma. Deus, assim como nós, ele também é organizado. Muitos de nós, pelo menos, somos organizados. Mas Deus é muito, infinitamente mais organizado. Ele não pode vir de qualquer forma. Lembre-se que no mundo existe mais de 7 bilhões de habitantes, certo? E de acordo com, em 2021, de acordo com o censo levantado pelas duas maiores missões evangélicas do mundo, a Portas Abertas e a Janela 1040,
mais de 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar sobre o Evangelho. Até mesmo índios nativos que são aqui do Brasil, muitas tribos ainda nem sabem quem é Jesus Cristo. Outros sabem, mas alguns não sabem, entendeu? Então, há um ledo engano aí de algumas pessoas de acharem que a internet já chegou em todo lugar. Isso daí a gente sabe que não existe isso. Sabe que o mundo é muito grande e que, de fato, muitos países têm entendimento de redes sociais, conhecem sim Jesus Cristo, mas tem outros países que o autoritarismo, ele na verdade, ele é muito expansivo, certo? Muitas pessoas, populações, tribos, nações, não sabem da existência de Deus, que dirá do próprio Jesus Cristo. Então, pois bem, o que acontece é que os sinais, eles são evidentes e claros, certo? Antes de eu chegar no ponto aqui da questão das 10 virgens, eu gostaria de explicar sobre o capítulo 25, certo? O capítulo 24, na verdade, do versículo 32, que fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Jesus, ele fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, significa que o verão está próximo. Ou seja, Jesus está querendo dizer o quê? Com essa ilustração, está querendo dizer que a sua vinda, ela está próxima, mas o capítulo 24, do versículo 29 até o 43, ele não está falando sobre o arrebatamento da igreja, ele está falando sobre a sua segunda vinda, que é quando ele vem julgar, combater o anticristo, combater a falsa Babilônia e vem reinar sobre a terra, certo? São duas vindas. A primeira vinda que fala acerca do seu nascimento e a segunda vinda que fala acerca do seu juízo sobre a terra, sobre os ímpios. Então muitas pessoas pegam esse texto aqui e isolam, porque aqui não está falando sobre o arrebatamento, está falando sobre sua segunda vinda, sobre a terra, certo? Então, e outra coisa, né? Nós devemos também considerar que todo esse capítulo do 24 de Mateus está falando sobre a questão de Jerusalém, quando o templo foi destruído na década de 70 depois de Cristo, e também sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, também fala sobre o arrebatamento da igreja. Porque a parábola das 10 virgens fala de 10 damas de honra, como eu citei, só que essa parábola, ao mesmo tempo, é um símbolo para a igreja, mas, ao mesmo tempo, ela se torna literal, porque os casamentos judaicos eram desta forma. Então, essas damas, elas não estavam ainda no casamento, elas estavam em uma casa, se preparando para que quando o noivo chegasse, elas pudessem acompanhar, certo? Aquele trajeto todo. E o noivo não estava demorando, ele estava de acordo com o tempo, era assim mesmo. O noivo, ele demorava de acordo com o tempo. Digamos, o noivo tem 5 horas para chegar, então ele chegava em 5 horas, certo? Deus não se atrasa. O símbolo do noivo é o próprio Jesus Cristo, que representa o noivo. E as damas, elas simbolizam a igreja. E aquela corneta simboliza a corneta do arcanjo, certo? Que, de acordo com Paulo, ele trata sobre esse assunto, que o arcanjo vai tocar a trombeta e a igreja é o sinal de que a igreja ela vai subir aos ares. E Paulo fala em Coríntios que vai se não abrir e piscar de olhos. Então, o que acontece? Se o noivo não está atrasado, mas sim demorando, de acordo com o horário dele, certo? E nem adiantado nem atrasado, está de acordo com o horário dele. E as prudentes não tinham azeite em mão, que eram tochas, para justamente esse azeite era para colocar nas tochas, para acender o lugar para onde elas passariam. Então significa que essas pessoas elas estavam atentas, vigilantes. E nós sabemos que muito bem que a tocha era o coração, que simboliza o coração vivo, não o coração de carne, mas o coração espiritual. E o azeite é o Espírito Santo que mora dentro do nosso coração, certo? Nosso coração é aqui e não aqui, certo? Então, o que acontece? Essas pessoas estavam com a vida no altar. Já as nécias não estavam com a vida no altar, elas estavam lá, era o joio misturado com o trigo, certo? Então, o que acontece? Quando veio o anunciador, a chegada do noivo, ele tocou a trombeta, e logicamente quem ouviu a trombeta foi as pessoas que estavam com a vida no altar, as damas de honra. Ou seja, somente a igreja vai ouvir o toque da trombeta, certo? A igreja é verdadeira. Os falsos cristãos
não vou ouvir o toque da trombeta, porque vai ser muito rápido, vai ser no abrir e piscar de olhos. Essa analogia com a anatomia humana dos olhos simboliza que é rápido que vai acontecer o arrebatamento, certo? Porém, o arrebatamento só vai acontecer quando o evangelho for anunciado em todo o planeta Terra. Existem os sinais secundários, que é fome, peste, miséria, e tudo que é de ruim estão acontecendo. Aconteceu antes de Jesus Cristo e está acontecendo depois de Jesus Cristo. Mas quando o evangelho for anunciado em todo mundo, conforme Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, aí virá o fim, ou seja, vai acontecer o fim de uma era da igreja aqui na Terra, a era da graça, a dispensação da graça. Vai ocorrer o fim, certo? Vai se encerrar o período da graça e vai acontecer o período do juízo sobre a terra, a ira de Deus sobre a terra. Então, a ira de Deus vai se aplicar sobre o anticristo, sobre a Babilônia, e o próprio anticristo vai perseguir a igreja como sinal da ira de Deus também sobre a falsa igreja, correto? Então, essa parábola aqui, ela tem a ver justamente com o arrebatamento da igreja. Sim, tem a ver. Porém, esse arrebatamento só vai acontecer quando a igreja, ela... Quando a igreja... Lógico que a gente não vai saber quando isso vai acontecer, né? Porque não existe um tempo definido quando o evangelho vai ser anunciado para todos os habitantes do planeta. Mas, com certeza, não é amanhã, tampouco hoje, que isso vai acontecer. Porque desde o tempo de Paulo e dos demais apóstolos, o evangelho tem sofrido muitas oposições. Então, não é do dia para a noite, leva-se tempo. Desde Jesus Cristo até hoje se passaram mais de 2000 anos, nós estamos no terceiro milênio. Então, o evangelho ainda não chegou a todos os habitantes da terra, certo? Eu não sei qual é o dia, mas eu sei que não é hoje nem amanhã, certo? Mas é necessário que nós venhamos a ficar espertos, vigilantes e ajudando sim a proclamar o evangelho, certo, meus amados irmãos? Que Deus abençoe você e que tenha um bom dia.